Todos os seres vivos que existem hoje, ou até mesmo os que já foram extintos, possuem um ancestral em comum. Essa população inicial sofreu várias modificações ao longo de mais de 3 bilhões de anos para dar origem a todas as espécies. Como uma espécie pode dar origem a outras, a essa grande diversidade que nós observamos hoje de maneira muito charmosa? Você vai entender tudo sobre especiação após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e agora nós vamos estudar especiação, que nada mais é que o surgimento de novas espécies. Olha que interessante, pessoal. Tem algumas perguntas que nos incomodam, aquelas crises existenciais. Por exemplo, será que estamos sozinhos no universo? Olha que tu fica pensando assim, tu fica apavorado, ou tu tipo assim, o que será que tem depois da morte? Será que tem alguma coisa? Não é algo que nos incomoda? Imagina se a minha consciência estivesse transferida para outra pessoa, olha que bizarrice, né? Ou, será que existem multiversos, muitos universos acontecendo ao mesmo tempo, e nós vivemos, por exemplo, dentro de uma casca de nós? Tem até um livro de Stephen Hawking sobre isso, mas enfim, uma das perguntas que é uma crise existencial é: como surgem as espécies? É inegável que existem milhares, milhões de espécies no planeta Terra, e nós entendemos hoje, dentro da biologia, da ciência, que houve a origem da vida no planeta Terra, que se deu aproximadamente 3,7 bilhões de anos atrás, há muito tempo. Então aquela população inicial, aquela espécie inicial, ela deu origem a todas as espécies que existem hoje. É quando a gente vê a árvore da evolução, pesquisa aí, você vai ver que tem lá uma origem e várias ramificações, e isso já é bem entendido, porque a evolução, moçada, é um fato. E a evolução, entender evolução, é a chave para você entender biologia. Se você vai fazer medicina e não entende evolução, você está perdendo uma área do conhecimento importantíssima, porque a evolução tem que estar dentro, inclusive, do pensamento do médico. Inclusive, pega um antibiótico aí, resistência bacteriana. Você tem conceitos de evolução importantíssimos. Então, aqui nós vamos estudar isso. Mas antes, vamos para a crise existencial aqui. O que é uma espécie, né? Já parou para pensar? Tu está tomando teu chimarrão amargo, ou teu cafezinho, bonitinho, tu senta assim e tu fica olhando, cara, aquelas perguntas vêm, o que é uma espécie? Por que eu sou da mesma espécie que fulano, que ciclano? Embora eu seja até diferente de muitos seres humanos, a gente sabe morfologicamente que somos seres humanos, mas a gente tem diferenças visíveis, tanto que identificamos facilmente populações, ou, digamos assim, indivíduos que moram em países diferentes. Aquele é asiático. Aquele lá provavelmente seja de um país nórdico. Esse aqui é brasileiro. Sabe, a gente consegue identificar. Mas sabemos que somos da mesma espécie. Por quê? Dentro da biologia, preste bem atenção, o conceito biológico de espécie é que são organismos, um grupo de organismos que podem cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Esse é o conceito biológico de espécie. Ora, então imagina, indivíduos conseguem cruzar, reproduzir, sai um indivíduo, e esse indivíduo também vai conseguir reproduzir, e o outro também vai conseguir reproduzir, portanto, estamos dentro da mesma espécie. Mas o que nós temos que entender, e muitos alunos me perguntam isso, professor, a gente ainda evolui? O ser humano ainda evolui? Claro que sim. Todos os seres vivos estão em constante modificação ao longo do tempo. Só que repara que se essas populações, se a espécie está cruzando entre si, está fazendo um fluxo gênico. Ou seja, você troca um gametinha, um material genético aqui, aquele troca com o outro lá, fulano. Ou seja, dentro de uma espécie, se todos ali estão fazendo uma troca, eu não estou falando de uma geração, estou falando em milhares de anos, dependendo, né? Mas está acontecendo o fluxo gênico, ela se mantém, embora com uma variação genética, ela se mantém da mesma espécie, porque estão sempre reproduzindo. É claro que tem exceção, que pode acontecer mesmo nessa configuração, a especiação que eu já vou falar para vocês. Mas nesse momento é isso que você tem que entender. A reprodução das espécies, dos indivíduos de cada espécie, faz esse fluxo gênico, ok? Isso é importante, você sabe também agora o que é espécie. Então, como é que é? Quais são os tipos de especiação? A primeira é alopátrica. Olha que interessante. Nesse caso, existe uma separação geográfica. Te liga, aqui é uma reflexão também existencial. A nossa espécie encaminhava a ser para a formação de outras espécies. Vou te explicar, calma. Me caíram os buteados, bolso está difícil. Não, calma. Você tem que abrir um pouco a mente para entender o que eu estou falando.
A nossa espécie surge na África e ela vai migrando para os continentes e tal, e cada população da nossa espécie Homo sapiens, estou falando, tá, se isolou. Continente africano, sei lá, a Europa, a América do Sul, Oceania, vai lá, Ásia, enfim, Europa, tudo mais. Tá. Cada uma dessas populações chegou lá e começou a ficar naquele ambiente felizão lá, showzão, reproduzindo. Te liga aqui, os nativos aqui da América do Sul, do Brasil, né, bem antes de chegar os colonizadores europeus, eles estavam aqui, reproduzindo entre si. Mas essa população aqui do Brasil não reproduzia, por exemplo, com os asiáticos. E os asiáticos não reproduziam, sei lá, com os europeus, porque era tudo muito distante naquela época. E isso se deu milhares e milhares de anos. Tanto é que a gente, hoje, claro, a globalização tá tudo diferente, existe, a pessoa vai para um país e mora lá e tá tudo misturado, sobretudo o Brasil, né? O Brasil é extremamente misturado, coisa boa essa mistura, mas enfim, preste bem atenção. Lá, eles tinham um processo seletivo e um fluxo gênico entre aquela população. Os nativos aqui da América do Sul, eles tinham um certo fluxo gênico entre eles, entre as populações, só que eles não cruzavam com esses aqui. Então você consegue entender que aqui tinha uma população ainda de Homo sapiens sofrendo modificação, mas com fluxo gênico daquela população. E aqui, sofrendo evolução, mas com fluxo gênico daquela população. Só que, obviamente, o tempo não foi o suficiente para que essa população e essa se tornassem espécies diferentes. Tanto é que um asiático viesse para cá e vão no meio do caminho lá, enfim, na Europa ali, e um indígena, um nativo daqui reproduzir, eles ainda conseguiam reproduzir, portanto ainda estavam da mesma espécie. Mas é um processo, eles estavam sofrendo uma modificação ao longo do tempo. Reflexão bonita essa, né? Mas enfim, repara que neste momento, você pega uma população desse tipo, só que sai agora do ser humano, que é um exemplo complicado e até um pouco polêmico muitas vezes, questão religiosa para muitas pessoas, mas imagina o seguinte, sei lá, uma população de cascudos, bonitinhos, são os cascudos que vivem, sei lá, em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, bonitão. Só que de repente nasce, é um exemplo bem hipotético, tá? Nasce uma volta de Pelotas, um monte de montanhas. De maneira que estes cascudos aqui, uma parte deles ficou fora dessas montanhas, ou seja, fora de Pelotas, e outros ficaram dentro de Pelotas. Repara que os cascudos que estão dentro de Pelotas, eles ficam reproduzindo entre si, mas eles não conseguem passar essa barreira física do lado de fora, onde aqui por fora tem outros cascudos, ainda da mesma espécie, mas eles reproduzem entre si, no entanto, não reproduzem com os que estão em Pelotas. Então há um processo seletivo de seleção natural, dadas até as condições ambientais, dentro de Pelotas, diferente do que o que está acontecendo fora. Então você coloca no forno, no tempo da vida linda, e passa 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão de anos, 100 milhões de anos. Tá? Pelotas não é mais isolada, as montanhas que separavam Pelotas do resto do mundo saem por água abaixo, vai embora, e aqueles cascudinhos que estão aqui, olha para lá e falam, opa, olha lá os outros cascudos que estão fora de Pelotas, chega lá perto assim, os cascudos que estão fora de Pelotas olham e falam, não te reconheço mais. E eles podem até tentar cruzar, mas não vão conseguir ou vão gerar descendentes inférteis, enfim, por outras barreiras que eu já vou falar para vocês, mas eles não conseguem, ou seja, nesse momento, eles são de espécies diferentes, mas antes já foram da mesma espécie, porque preste atenção, a evolução é constante dentro de uma população. Nós estamos sempre sofrendo modificações. Só que estas modificações, quando estamos reproduzindo como espécie, há o que eu falei para vocês, o fluxo gênico, que impede muitas vezes do surgimento. Então, quando tem uma barreira geográfica, que pode ser uma montanha ou pode ser simplesmente um rio, isso aqui já foi questão do Enem, tá, pessoal? Separa duas populações. Então, preste atenção, alopátrica é com separação geográfica. Então, olha o exemplo aqui, tá? Tem uma população, como se fosse o exemplo que eu dei em Pelotas aqui. Tá, aqui estão os indivíduos dessa população. Você poderia colocar aqui pequenas variações, corzinhas um pouco diferentes, porque nós sabemos que dentro de uma população existe também a variabilidade genética. Mas, enfim, de repente essa população foi cortada. Vem um rio aqui, abriu um vale, lá passou um rio, de maneira que os indivíduos que ficaram do lado direito do rio não conseguem reproduzir agora com os que ficaram no lado esquerdo. Imagina, os cascudinhos não conseguem atravessar o rio. Claro, para cada espécie a barreira pode ser diferente. Imagina se fosse uma borboleta aqui, tá tranquilo. Mas um cascudo que não consegue voar muito bem, não vai conseguir passar de lá para cá.
Beleza? Agora, essa população está sofrendo um processo seletivo diferente dessa. De maneira que, ao longo do tempo, de milhares ou milhões de anos, depende também da espécie, essa população vai ser diferente dessa, ao ponto que ela se torna espécie diferente. Então, repara aqui que nós tínhamos uma espécie que a gente chamou de espécie A. Passou-se o tempo e surgiu agora a espécie B e espécie C. Agora, se elas voltassem a se encontrar como é aqui, imagina, secou o rio, pode voltar. Os rosinhas aqui, que é a espécie B, não conseguiria reproduzir com os amarelinhos, que é a espécie C. Ou seja, houve um processo de especiação. Volto a dizer, essas modificações aqui se dão gradualmente ao longo do tempo e são selecionadas no que a gente chama de seleção natural, pelo ambiente que aqui está. É o ambiente que seleciona os indivíduos mais adaptados para ele. Então, é claro, do lado de um lado do rio, de outro lado, podem ser ambientes semelhantes, e aí pode dar pode ser muito mais demorado isso aqui, ou podem ser ambientes muito diferentes, onde o processo seletivo atua de forma muito mais forte e diferente, selecionando aquelas mutações que ocorrem naturalmente ao longo do tempo, de formas diferentes nessas populações. Muito bem. Agora, então, essa é a alopátrica. Então, professor, ok, se eu tivesse que gravar só a geração nova aí, que quer fazer tudo muito rápido, gravar só um nomezinho para o vestibular, para o Enem, para destruir. A alopátrica é quando tem uma barreira geográfica. Eu falei aqui que essa barreira pode ser um rio, tá? Mas essa barreira também, além do rio, né, pode ser um rio, pode ser também uma montanha. Ora, uma montanha é óbvio que é uma barreira importante também. Óbvio, uma cordilheira. Professor, a deriva continental, de repente um oceano fecha. Isso aqui não acontece da noite para o dia. Mas isso aqui era um oceano contínuo. De repente os oceanos se grudam de maneira que fica um oceano. Os continentes se grudam de maneira que fica um oceano para cá e outro para lá. Diferente. Pô, os peixes que estão aqui não conseguem mais reproduzir com os que estão aqui porque fechou. Então é uma barreira também, tá? Beleza? Tranquilo. Agora, olha só, a alopátrica também pode ocorrer quando alguns membros, tá, de uma população cruzam uma barreira. Mas, pequeno, imagina aqui, tá? Vou pensar nessa população aqui, espécie B. Passou muito mais tempo e aqui tem uma barreira, sei lá, tá? Onde elas conseguem, mas aqui tem uma barreira, elas ficam nessa área. De repente, alguns poucos organismos desse aqui, tipo, alguns poucos, depende do tamanho da população, conseguem cruzar essa barreira. Mas perceba que agora é muito pequenininha essa população em comparação a uma população grande. Se poucos indivíduos passam, você concorda comigo que a variabilidade genética dessa população é maior do que dessa, porque são poucos indivíduos? Então, nesse momento, esses poucos indivíduos começam a reproduzir entre eles apenas, e não mais com eles. Se eles reproduzem apenas entre eles e não mais com todo mundo, não ocorre o fluxo gênico entre essa população e essa. Então, nesse momento, essa pequena população pode sofrer um processo seletivo diferente, porque eles conseguiram passar, imagina, passou um tornado e levou uns cascudinhos para o outro lado das cordilheiras, coitados dos bichos, mas aconteceu, ou de uma ilha para outra, essa pequena população de cascudo que estabeleceu lá, vão formar uma nova população, já com digamos assim, algumas variações diferentes dessa aqui, porque elas são populações menores. Beleza? Então preste bem atenção, esse caso é o que a gente chama de efeito fundador. E alguns livros podem dizer que não é a alopátrica, e sim um tipo de especiação alopátrica, um subtipo, que a gente chamaria aqui de peripátrica. Puxa vida, eu acho que eu sujei aqui. Ó, vamos botar aqui de novo. Peripátrica. Ok? Muito bem. O professor deve estar, veja aí. Deve estar escrito nas costas aí, mas enfim. Tá, então falou em peripátrica, é muito semelhante à alopátrica, só que uma pequena população que foi passada para lá. Enquanto que alguns livros dizem que a alopátrica é quando há uma divisão gigante realmente entre populações que são divididas de forma quase que igual, digamos assim. Então fica uma grande população para lá e outra grande para lá. Nesse caso, não, a grande continua, tá? A grande continua e um pequeno grupo de organismos que foi levado por uma barreira geográfica para o lado ali, enfim. Beleza? Aqui foi. Então, repara que juntou a um isolamento reprodutivo entre a espécie B e a espécie C. Pessoal, estou tentando aqui ser bem didático. Você, pessoal, a aula é complicada, é longa. Põe 2 vezes aí, dá para botar em 2 vezes, mas o importante é você sair daqui conhecendo. De nada adianta eu chegar aqui, vou explicar isso aqui em 30 segundos, em 1 minuto. Aí chega o aluno lá na hora da prova e fala, não, tem que entender, moçada, vamos junto. A outra é simpátrica. Simpátrica significa sem separação geográfica. E aqui ela é muito menos comum, anota aí. Essa é a mais comum que existe. Tanto é, vou te dar uma curiosidade aqui. Você sabia que
sabe que a água doce é 1% da água que tem no mundo. A maior parte da água que tem é oceano, água salgada. Só que a água doce, embora seja 1% apenas, tem quase que 30% da diversidade de peixes ósseos, pelo menos, considerando eles. Aí tem que perguntar, isso como é possível se 1%, 30% das espécies, deveria ser apenas 1%. Mas, moçada, preste bem atenção, os rios, eles são muito mais fáceis de fragmentar do que um oceano. Um oceano é aberto, dificilmente vai sair uma barreira no meio do oceano do nada, no qual os peixes não conseguem passar. Claro que tem outros tipos de barreira que não são físicas em cima, mas tem altitude, enfim, luminosidade, aí os peixes vão para lá. Ou seja, existe, obviamente, um processo seletivo dentro dos oceanos, mas na água doce, formou um rio aqui. Daqui a pouco esse rio se bifurcou, aí mudou um pouquinho, e agora são dois rios que não se conectam mais. Então ficou uma população e outra aqui, sofrendo os processos seletivos diferentes, aí esse rio se fragmentou. Então dá para dizer que um exemplo típico que corrobora mostrando que a alopátrica é a mais comum é porque justamente a barreira faz com que as espécies não consigam cruzar de forma que elas sofram processos seletivos diferentes, beleza? Agora, a simpátrica não tem barreira, então ela é muito menos comum. Só que existem vários relatos que comprovam que ela pode acontecer. Por exemplo, lá na América do Norte, moscas da maçã, elas se dão muito bem em espinheiros brancos, um espinheiro branco. Então elas ficam ali se multiplicando. Só que aproximadamente 200 anos atrás, os europeus começaram a plantar lá na América do Norte macieiras. Botaram maçãs, literalmente árvores de maçãs, que são muito parecidas com o espinheiro branco. Nesse caso, essas moscas da maçã, veja que o nome é da maçã, mas elas preferem espinheiro nativamente falando. Começaram a ver que as macieiras também eram boas, se confundiam. E elas colocavam, as mosquinhas, os ovinhos nas macieiras. Só que os indivíduos que nascem nas macieiras se alimentam das macieiras e ficam com uma memória, quase que uma memória afetiva. E quando ficam adultos, reproduzem, e elas vão botar os ovos onde depois? De novo nas macieiras. E os indivíduos que colocaram os ovos no espinheiro branco, elas se alimentaram, as larvas do branco, né, do espinheiro branco, saíram acasalar e pela memória afetiva, praticamente, elas olharam, não, eu vou de novo no meu espinheiro branco. Ou seja, são da mesma espécie. Não tem barreira geográfica, está a macieira aqui, está o espinheiro logo lá, imagina. Só que umas preferem aquela lá e outras preferem essa aqui. De maneira que elas agora ficam reproduzindo só entre si, porque elas saem dali, as mosquitas que estão numa dessas árvores ficam reproduzindo entre elas, no espinheiro, por exemplo. Nas que estão aqui na volta da maçã, ficam reproduzindo entre elas. Elas não têm o costume, vou sair procurando, não, já estou aqui felizona da vida. Ou seja, agora um processo de especiação aqui diferente do que está acontecendo aqui. Agora, tu pergunta, tem barreira? Não tem barreira, porque uma eventualmente pode migrar para cá, isso acontece, tá? Mas é um exemplo de especiação simpática, não tem separação geográfica. Muito bem. Outro exemplo de simpático acontece muito em plantas, que é poliploidia. Sabe que nós somos 2N, mas tem plantas, tem árvores 4Ns e assim por diante, vários, porque há um erro na hora de formação dos gametas e isso muitas vezes favorece a evolução sem barreira, porque é um erro ali nesse caso e as plantas se dão muito bem por isso. Então são os dois principais exemplos que acontecem em simpática. Lembrando que a maior parte acontece em alopátrica porque tem uma barreira isolando a reprodução dos organismos. Falando em reprodução, diria que existem esses mecanismos de isolamento reprodutivo. Muita calma, pessoal. Existem barreiras, porque pensa assim, o que faz com que dois organismos não consigam reproduzir? Óbvio, são de espécies diferentes, ou seja, tem que ter uma barreira ali. Tanto é que uma população começa a sofrer. Imagina, essa população está sofrendo diferenciação dessa aqui ao longo do tempo. Chega um certo ponto que elas não conseguem mais reproduzir, ou seja, estão isoladas reprodutivamente. Então, como é que isso pode ser cobrado de vocês? Existem as barreiras pré e pós-zigóticas. As barreiras pré-zigóticas, te liga, é antes de formar o zigoto. Então, o isolamento de habitat. Uma população, ou já se transformou numa nova espécie, está em um habitat diferente da outra. Pode ser até da mesma espécie. Imagina, eu estou nesse ambiente, só que aquela gosta daquele outro. Ou seja, eu gosto debaixo da árvore e a outra gosta lá na copa das árvores. Então, ficam em habitats diferentes, não se encontram. Nesse exemplo aqui, como eu falei para vocês, não há uma reprodução. Então, está tendo um isolamento de pré-zigótico, uma barreira de habitat. Outro isolamento sazonal. Uma gosta ali de noite, outra de manhã. E aí, não conseguem se encontrar. Tá tudo bem, porque uma tem, enfim, são diferentes. Ou até mesmo questão de estação mesmo, do mês, enfim. Tá? Outro isolamento mecânico. Isso aqui tu pode observar, por exemplo, em
Cachorros. Cachorro, pessoal, é uma espécie. Teoricamente, um cachorro desse tamanho, um pincher, pode reproduzir com um Rottweiler? Pode. Só que há uma barreira ali. Como é que eles conseguem reproduzir? Não consegue, porque é uma barreira mecânica, um isolamento mecânico. Aí o pincher, vou tentar reproduzir. Pô, não vai rolar, velho. Não vai dar. E acabou. Ou seja, é uma barreira que tem aqui. Então te liga. Isso é importante você se ligar. Dentro de uma população, existem variações. População de cachorro é típico. Ali é um processo de seleção artificial, de maneira que existem as raças. Raças ou subespécie dentro da biologia não tem muita diferença, porque eles são da mesma espécie. Só que no cotidiano é importante te ressaltar, porque são organismos bastante diferentes. Mas olha que é interessante, existem indivíduos de espécie diferente, no entanto, são morfologicamente iguais. Tanto é que Linneu, quando começou a propor a classificação que a gente usa até hoje, a nomenclatura e tal, ele só via morfologia. Só que eu trabalhei no meu mestrado com moscas, tá? E estas moscas, tu chegava no gênero delas, é idêntica. Como é que tu diferenciava então duas espécies? Pelo M-pênis, do macho ali, que é uma chave fechadura entre macho e fêmea. Então aí sim as espécies eram diferenciadas não pelo formato do corpo, e sim pelo pênis, M, a gente chama de M-pênis do macho, que tinha um formato diferente em cada uma das espécies. Doido, né? Mas enfim, aqui ó, isolamento gamético, ou seja, eles até conseguem reproduzir, mas os gametas não conseguem se juntar. O isolamento etológico, que nesse caso que seria de comportamento geral também, enfim, até a questão de corte. Você sabe que muitos organismos, para conseguir reproduzir, tem todo um charme, faz umas dancinhas e pá, 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 pá. Só que de repente tô fazendo a dancinha assim, e aí chega lá, né? A fêmea olha assim, não gostei dessa dancinha, então não vou reproduzir contigo. Então é um tipo de comportamento. Isso acontece muito em aves também, tá? Então isso são pré-zigóticos. Agora há alguns isolamentos que são pós-zigóticos, ou seja, eles até conseguem reproduzir, formar o zigoto, só que não vai para frente. Aí tem vários, por exemplo, inviabilidade do zigoto híbrido, ou seja, o zigoto está lá, só que ele começa a multiplicar e fala, não vai para frente, não reproduz, não nasce um indivíduo, porque o zigoto não consegue pelas diferenças entre os seus genes, os seus cromossomos ali. Outra é infertilidade do híbrido. O híbrido até nasce, por exemplo, a mula ou o burro. Você faz uma reprodução entre a égua e o jumento, a égua e o jumento reproduziram. São espécies diferentes. Ora, nasce a mula ou o burro, se for fêmea ou macho. Só que você fala, mas nasceu, então são da mesma espécie. Só que esses carinhas aqui são inférteis, ou seja, são considerados espécies diferentes. Há um isolamento aqui pós-zigótico. Tem também a inviabilidade do híbrido. O híbrido, tá, ele pode até nascer, mas ele não vai para frente, ele não está bem adaptado, eles não conseguem reproduzir, ele não vai se dar bem naquela população. Ou deterioração da geração F2. Nascem os híbridos, estes híbridos conseguem reproduzir, só que não vão para frente, não vai ter um F2 ali, uma outra geração, porque na hora de fazer a permutação, de fazer a formação dos seus gametas e tal, não vai para frente também. Então ele vai deteriorar não em F1, mas sim em F2. Então esses são os exemplos. Agora rapidinho, tá, pessoal? Só uma curiosidade, eu vou apagar um pedacinho aqui e vou explicar mais um detalhe que é importante nessa aula, então fica ligado. Pessoal, eu falei para vocês sobre a especiação alopátrica, da especiação simpátrica, só que tem um terceiro tipo de especiação. Para não confundi-los, preste bem atenção. O que é mais importante é a alopátrica e a simpátrica, 1 e 2, como eu falei para vocês. Agora, essa terceira aqui seria a parapátrica. Aí você fala, professor, me cai esbuteado do bolso. Não te preocupa, tá? Sabendo a alopátrica com barreira e a simpátrica sem barreira, já é o suficiente para nível médio. Só que se por acaso vocês derem uma lida em algum livro, alguma doideira por aí afora, e vocês lerem a palavrinha parapátrica, te liga que é um tipo de especiação que também não ocorre, ou seja, sem barreira geográfica, não ocorre uma barreira física grande. No entanto, vai acontecer em populações adjacentes, em populações periféricas, onde nessa região existe um tipo de barreira, podemos dizer barreira, na verdade, um tipo de condição ambiental ali diferente. Ou seja, existe uma diferença em condições ambientais que fazem com que aquela população que está isoladinha lá mais na periferia sofra um processo seletivo diferente da população grande, do demais da população. Só que não há uma barreira
física grande, uma montanha, um rio que não permita a troca desse material genético. Agora, preste bem atenção. Isso aqui vai ser muito comum em plantas, sobretudo exemplos que a gente vê em livros, plantas que ficam em regiões onde tem mineração. Então, imagina, os caras estão fazendo a mineração e tal, tudo mais, e naquela região, imagina, uma população grande, mas naquela região de mineração, as plantas que estão ali acabam sofrendo porque essa mineração libera, por exemplo, metais pesados no solo. E esses metais pesados são prejudiciais, de maneira que ou aquelas plantas que estão ali naquela região consigam ao longo do tempo sofrer modificações que sejam mais favoráveis a elas nessa condição, ou seja, mais adaptadas a esses metais pesados, elas ficam sofrendo essa modificação, coisa que as que estão longe da mineração, embora seja da mesma população, da mesma espécie, não precisam ter essas modificações, ou seja, o processo seletivo aqui vai ser diferente do processo seletivo dessas plantas que estão aguentando ali os metais pesados da mineração. Então, mutações que acontecem aqui serão selecionadas de forma diferente para suportar, lembra que a mutação é o acaso, mas para suportar esses metais pesados, de maneira que essas plantas até podem sofrer as mesmas mutações ali, só que essas não serão selecionadas porque o processo seletivo aqui é diferente daqueles que estão no metal pesado. Então, está acontecendo ali também um processo de especiação de maneira que essas plantas podem sofrer modificações tão importantes que ao longo do tempo transformam em espécies diferentes, tá? E outra coisinha que é um bizu, que não é o foco dessa aula, mas quando a gente estuda a parte evolutiva e tal, e sobretudo quando estamos estudando ali as relações filogenéticas e tal, nós percebemos que nesses clados que a gente estuda, pode existir o que a gente chama de anagênese ou de cladogênese. Preste bem atenção. Tudo que a gente leu aqui, que a gente estudou, na verdade, aqui, tem mais relação com a cladogênese, ou seja, aqui nesse caso, existe uma barreira, tá? Principalmente. E aí forma o que a gente chama de clado. Ou seja, aqui uma barreira separou uma população da outra, de maneira que a espécie A agora se transformou ao longo do tempo, não é de um ano para outro, é milhões de anos, numa população B, ou numa espécie B e espécie C. Tá? Então, isso houve uma cladogênese. Tá? Então, processo de especiação que a gente pode classificar por cladogênese. Agora, ao longo do tempo, uma população que não tem uma barreira, ela está sofrendo, tá, modificações, de maneira que simplesmente uma população, uma espécie A, pode se transformar numa espécie B sem ter uma barreira. Mas nesse caso aqui, repara, não há uma diferenciação em duas subpopulações, que essas vão, como a gente está falando. Nesse caso, é um processo seletivo. Então, o que tem aqui de diferença é o tempo. Acumulou-se tantas modificações de maneira que essa população aqui, se pegasse uma máquina do tempo e voltasse para cá, não conseguiriam reproduzir, portanto seriam espécies diferentes, porque houve essas mutações. Então são só dois termos que a gente pode ir em uma aula, se você quiser, tá? Deixa aqui nos comentários, fala, professor, grava uma aula completinha sobre anagênese, cladogênese, falando de um cladograma no geral, enfim. Eu posso gravar sim aqui no YouTube, eu tenho lá Lembrando, tá, pessoal? Na plataforma eu tenho todas as aulas de biologia em sequência, material, PDF, exercício, tudo. Então, aqui no YouTube, eu estou sempre produzindo conteúdo bom, de qualidade, não perde a qualidade aqui, tá, pessoal? No entanto, quem quiser algo especializado em Enem, vestibulares, enfim, resolução de segunda fase, exercícios, monitoria, comunidade, SassaFlix, SassaBook, tudo na minha plataforma, o link está aqui embaixo, tá? E aqui, moçada, para quem não gosta de evolução, eu vou te falar uma real aqui. Evolução é muito linda, é muito charmosa. Então, se você não gosta, talvez você ainda não tenha estudado o suficiente. Dá mais uma lida, se aprofunda. Eu sei que é chato, é difícil. Evolução, pessoal, a gente tenta facilitar aqui, mas para que você enxergue a evolução, você tem que tirar o zoom. Você tem que olhar de fora, assim, Imagina quando você olhar um gigantão, assim, olhando tudo que está acontecendo no planeta Terra. Imagina se ele é plano ainda, melhor ainda. Tá olhando para cá, olhando para olha o que está acontecendo aqui. E aí, pega a linha do tempo, volta 3 bilhões de anos, vai para cá. Aí tu vai ver que os continentes muito... tu começa a entender. Para a gente enxergar a evolução, nós temos que entender isso, que nós temos uma barreira mental do tempo. Para nós, 100 anos é muito tempo. Vivi 100 anos. Pô, Deus me abençoe viver 100 anos com saúde. Só que 100 anos na escala evolutiva é nada. 100 mil anos é pouco. Aí 100 milhões de anos já é importante, tá? Mas, ou seja, é muito tempo para que essas coisas sejam
visíveis. E é por isso que as pessoas muitas vezes não acreditam em evolução. Falam, eu vivo há 50 anos, nunca vi surgir uma nova espécie. A todo momento, espécies estão sofrendo modificações. Só que essas modificações precisam ser acumuladas durante muito tempo para que elas sejam significativas até surgir uma nova espécie. Agora, se é uma população de bactérias, a reprodução delas é tão rápida que sim, numa geração, em 30, 40 anos, você pode ver espécies novas ou em processo de bactérias existentes, é um processo de especiação, de modificações, de mutações que elas vão sofrendo ali ao longo do tempo. Mas enfim, não quero entrar muito para essa aula não ficar muito longa. Tá? Estamos juntos, um grande abraço, segue firme, tchau, tchau.